São Paulo, 4 de maio de 2020. Eu sou Miguel Nicoleles e este é mais um episódio do Nicoleles Night News. Boa noite e bem-vindos. Primeiramente, eu gostaria de me desculpar com todos aí pela dificuldade de gravar aqui o Nicoleles Night News. Eu fiquei alguns dias, talvez uma hora intervalo, desde que eu comecei essa nova série de vídeos, mas vocês vão me entender, eu tenho certeza. A nossa rotina tem sido massacrante nos últimos dias e tem sido muito difícil, assim, no final da noite, todos nós estamos ficando exaustos e estava muito difícil nesse fim de semana de conseguir ter energia para vir conversar com vocês, mas evidentemente eu senti muita falta de todos, senti muita falta de poder conversar e ouvir os seus feedback e as mensagens que vocês me escrevem e todo o apoio que vocês dão não só a mim, mas ao comitê científico do combate ao coronavírus. E eu vim aqui com algumas notícias e algumas explanações. Hoje, infelizmente, não vai dar para tocar nenhuma música, mas eu vou deixar um caos para contar essa semana, quando eu estiver um pouquinho menos cansado e mais cheio de estamina aqui, de energia. Mas como vocês devem saber, duas grandes notícias ocorreram na semana passada. A primeira foi a resolução do Consórcio Nordeste, criando as brigadas emergenciais de saúde, que eu vou falar mais, é isso que eu vou falar hoje, boa parte aqui da gravação. E também nós contamos na semana passada com a colaboração do governador do Sergipe, que entendeu as nossas razões e os nossos dados para reverter uma decisão anterior de criar um afrouxamento do distanciamento social no Sergipe. Eu queria agradecer pessoalmente aqui a ele por ter nos ouvido o comitê e ouvido as nossas razões, os nossos gráficos, as nossas projeções, e ter nos ajudado a reverter aquele decreto e manter o distanciamento no Sergipe. Eu acho que foi uma atitude de grandeza enorme e o comitê se sentiu validado e respaldado. E veja só, desde quinta-feira passada haviam apenas 280 casos no Sergipe e esse fim de semana esses casos subiram para mais de 700, mostrando que realmente a decisão de manter o distanciamento era a mais racional, a mais correta. Mas em relação à brigada, surgiu, para minha surpresa completa, uma polêmica, que eu não vou entrar em grandes detalhes, mas eu vou esclarecer a nossa posição. Eu digo isso porque é o seguinte: eu já tinha dito a vocês que o Nordeste tem um número inferior de médicos, na realidade, para uma média de 2,2 médicos por 1.000 habitantes do Brasil, o Nordeste tem uma média abaixo, 1,5. E existem hoje em dia apenas 15 mil médicos da saúde familiar na região Nordeste que são vitais para a ideia da brigada, que é atacar o vírus onde o vírus nos ataca. É uma estratégia casada com o Monitora Covid, né, que nós estamos basicamente distribuindo por todo o Nordeste. Nós já temos a adesão da Bahia, do Piauí, do Maranhão, do Sergipe, hoje nós tivemos da Paraíba, fiquei muito feliz com isso. Mas basicamente essa é uma estratégia casada, onde você usa o aplicativo do telefone para mapear o aparecimento de casos novos e depois você usa a análise em tempo real e outras análises offline desses dados para guiar onde a brigada vai ser mandada. Mas como você precisa de gente para isso, para ir nas casas, para fazer medições, para dar oxímetros para as pessoas usarem, para medir a saturação de oxigênio, para ajudar a isolar as pessoas que estão com casos que podem ficar em casa, mas que precisam ser isoladas para não infectar outras, nós precisamos de gente. E uma das soluções que nós encontramos emergenciais, que é original, mas é uma solução que só pode ser tomada em circunstâncias como as que nós estamos vivendo no Brasil e no Nordeste, nós sugerimos e os governadores aprovaram que nós pudéssemos recrutar médicos brasileiros que tenham ganho seus diplomas no exterior e que tenham, isso é um detalhe muito importante, além de serem diplomados, ganham o registro para praticar medicina nos países onde eles estudaram. Países como a Espanha, como a Argentina, como a Itália, a França, ou seja, todos os países onde essas pessoas conseguiram seus diplomas. Se eles tivessem o diploma e o registro, o que nós sugerimos é que eles poderiam ser recrutados
obedecendo leis que já existem, leis estaduais e leis federais, perdão, para fazer um processo streamline de validação dos seus diplomas no Nordeste. E parte desse processo, se eles tivessem diploma e registro nos países onde eles estudaram, poderia ser feito num processo de aprendizado-serviço, como se fosse uma residência, onde, sob supervisão de médicos mais experimentados, eles teriam a possibilidade de colaborar com as nossas brigadas. Pois bem, essa atitude foi laudada, foi referida em vários lugares do Brasil, e de repente eu fui surpreendido com um ataque visceral de um dirigente do Conselho Federal de Medicina que achou que isso era o fim do mundo, que você dá oportunidade a esses médicos que são diplomados e registrados, ou seja, médicos, de ajudar numa emergência para salvar vidas, que é a nossa prioridade, seria um crime hediondo. E eu, depois de ouvir isso, muito surpreso, porque eu nunca esperava esse tipo de reação, ainda mais de uma autoridade que reza pela manutenção do Código de Ética da Medicina, fui procurar no documento raiz, né, no documento original, primordial de qualquer código de ética médica, que é o juramento de Hipócrates, quais seriam as objeções de Hipócrates à vinda de médicos que foram diplomados e registrados para praticar a medicina numa reação de guerra, num estado de guerra, como eu já caracterizei para vocês, num país e numa região do país que carece de médicos para salvar vidas. Pois bem, eu fiz esse juramento em 84, 36 anos atrás. Então eu tinha me esquecido dos detalhes. Eu fui lá ler e procurei se Hipócrates diria que um médico que se formou em Esparta não poderia clinicar em Atenas. Ou um médico que se formou na Pérsia não poderia clinicar no Egito. Ou um médico que se formou... Onde nós poderíamos ir na antiguidade depois dos grandes gregos? No Egito, vai clinicar em Roma. Pois bem, eu li todo, me emocionei novamente, né, porque é algo que me remonta a memórias muito, muito importantes e fundamentais da minha vida na Faculdade de Medicina, e não encontrei nenhuma objeção do grande Hipócrates. Pois bem, Hipócrates não diz nada, pelo contrário, ele diz que a arte médica tem que ser praticada onde ela é necessária, por aqueles que a aprenderam, e que eles têm a obrigação de ensinar a outros também, se for necessário. Pois bem, em termos gerais, né, eu estou fazendo um arrazoado aqui. Talvez um dia desses eu leia o juramento de novo aqui. Pois bem, aí eu me lembrei de uma história sensacional que cabe muito aqui, para a gente exemplificar como a arte médica, como essa profissão tão digna, tão humanística e tão fundamental na história das civilizações humanas, não conhece fronteiras. Ela não conhece barreiras geográficas, ela não conhece estatutos criados para barrar o exercício livre daqueles que dominam a arte por razões outras, corporativistas, de fins lucrativos, de reserva de mercado. Hipócrates não falava de reserva de mercado. Mas a história que eu queria contar para vocês, para terminar esse debate de vez, é a história do maior médico de todos os tempos, depois de Hipócrates, o grande Galeno, que nasceu na cidade onde a família do meu pai vem, da Ásia Menor, Pérgamo, que, como eu disse antes a vocês, tinha uma grande biblioteca que se rivalizava com a biblioteca de Alexandria na Antiguidade e que foi saqueada por Marco Antônio simplesmente porque ele queria dar um presente para Cleópatra. Então ele foi lá na cidade do meu pai e passou a mão nos livros todos da biblioteca de Pérgamo, porque naquela época o livro valia ouro. O livro era o local onde o conhecimento da humanidade era resumido. E ele levou a coleção, boa parte da coleção, de volta, não de volta, mas saqueou e levou para sua querida Cleópatra. Pois bem, Galeno nasceu lá, em Pérgamo. Mas depois de fazer os primeiros estudos na cidade, porque o seu pai era muito rico, era acho que um arquiteto famoso, se não me engano, Galeno foi para onde? Para Alexandria, estudar na faculdade de medicina mais famosa do mundo antigo, que era na cidade egípcia, que eu já contei para vocês a história, fundada por Alexandre o Grande, que em meados do segundo século depois de Cristo, Galeno viveu 81 anos, eu acho que ele nasceu em 120 alguma coisa e morreu em 200. Então ele era um homem
que viveu muito, né? Mas ele estudou em Alexandria. Pois bem, a fama de Galeno foi crescendo tão grande, ela ficou tão grande, que eventualmente ele foi a Roma. E começou a clinicar em Roma. E começou a curar as pessoas, começou a tratar de gladiadores, começou a tratar de feridas que ninguém achava que eram possíveis de serem tratadas. Para vocês terem uma ideia, dos 150 procedimentos cirúrgicos mais conhecidos no mundo moderno, o nosso querido Galeno criou 130 deles. A sua obra, boa parte, foi salva, sabe por quem? Por eles mesmos, os muçulmanos, que traduziram todos os seus estudos em gregos, o que sobreviveram, e nós só conhecemos Galeno porque esses estudos que foram traduzidos para o árabe, mais tarde foram traduzidos para o latim, e é por isso que nós conhecemos Galeno. Mas como boa parte se perdeu, só uma fração ínfima sobrou, eu gostaria de dizer para vocês que a fração ínfima representa 20.000 páginas. Essa é a fração ínfima que sobreviveu dos tratados de Galeno, que aprendeu com os egípcios algo completamente inovador na época, que era dissecar cadáveres para estudar anatomia. Pois bem, a fama de Galeno foi tanta que ele criou muitos inimigos, e ele teve que sair um tempinho de Roma porque a coisa estava ficando feia. Só que um certo Marco Aurélio, que vocês vão lembrar, não Marco Antônio da Cleópatra, Marco Aurélio, que virou o imperador filósofo de Roma, um dia chegou e convidou o nosso querido Galeno a virar o médico do imperador de Roma, depois do Galeno ter saído da cidade. Pois bem, ele saiu e voltou nos braços de Marco Aurélio como médico do imperador, profissão que ele exerceu durante vários anos, provavelmente até boa parte da sua vida adulta. Por que eu estou contando a história do grande Galeno e do imperador Marco Aurélio? Porque Marco Aurélio não foi perguntar para Galeno onde ele tinha conseguido o seu diploma. Ele não estava nem aí que o diploma dele era de Alexandria, que apesar, né, era o maior centro médico da época, mas vamos supor, ele veio de Pérgamo. Marco Aurélio não estava interessado na origem do papel, do pergaminho que dizia que Galeno era médico. Marco Aurélio estava em busca do melhor médico do mundo. E ocorre que o melhor médico do mundo entre 122 depois de Cristo e 200 depois de Cristo era um grego nascido em Pérgamo, que estudou em Alexandria e que se consagrou como médico do imperador em Roma. Hipócrates tinha toda a razão. A arte médica não reconhece geografia nem fronteiras. A arte médica existe para aliviar a dor humana e salvar vidas. Quem não sabe, melhor se informar. Boa noite e até amanhã.